Pessoal, hoje a gente vai começar a parte de front-end. Vou repassar com vocês toda a parte de front-end em relação a toda a estrutura, tudo que vocês precisam aprender. A gente vai até mais ou menos na parte iniciante barra intermediário, a gente não vai avançar muito, tá? Nessa primeira parte de front-end. E depois a gente vai explorar o back-end, fechou? Eu repassei isso com vocês no começo do curso. Explicando um pouco qual que é a diferença entre o front-end e o back-end. O front-end é tudo aquilo que a gente vê quando a gente tem um sistema, a gente tem a parte visual dele, e essa é a parte do front-end. Geralmente o back-end o pessoal já chama da parte mais tenebrosa, assim, como esses memes aqui que vocês estão vendo. Mas esse meme aqui, ele resume bem a diferença entre o front e o back. O front é tudo aquilo que a gente está vendo, mas por trás tem toda uma, um mecanismo para que aquele front-end possa funcionar. Essa ilustração também. O back-end é tudo aquilo que está por trás de uma interface de uma aplicação. Então a interface da aplicação ela é a parte visual que a gente chama de front-end e o back-end é tudo aquilo que está por trás dessa interface que a gente vê. Opa. E aí, pessoal, eu queria começar explicando como é que funciona a internet, para vocês terem uma ideia de como funciona, por exemplo, esse front-end web que a gente vai ver, que se trata de páginas na internet que a gente acessa e a gente vai aprender a fazer isso, certo? Imagina que você foi lá no seu browser, no Google Chrome, no Firefox, o que você estiver usando, e digitou www.youtube.com.br. Automaticamente, pessoal, quando você faz isso, você precisa estar conectado na internet, claramente. Imagina que o seu notebook está conectado a um modem que tem um roteador de Wi-Fi. E aí quando você aperta o Enter lá, o que acontece? Esse browser que você está usando, essa ferramenta, seja ele Firefox, Chrome, pode ser o Opera, pode ser o Explorer, o Edge, o que for que você estiver usando. Ele faz uma requisição e essa requisição, ela é uma requisição pedindo para quem for que seja as informações daquele domínio, daquela URL que a gente chama. Então, por exemplo, eu coloquei www.youtube.com.br. Essa requisição, ela vai até o roteador. Do roteador, ela provavelmente vai passar por vários fios, que vai chegar até um poste. Desse poste, ele pode chegar até uma antena que se comunica com outra antena, que chega por cabos submarinos a outro continente, e que passa por outras redes de internet e chegam no que a gente chama de data center. O que geralmente é um data center? É um servidor, um conjunto, um local onde tem vários servidores de vários sistemas diferentes. E esse data center aqui eu ilustrei como sendo o data center do YouTube. O que é um data center, pessoal? O que é um servidor? Vocês devem estar se perguntando, mas o que é servidor, Guilherme? O que é servidor? Servidor, pessoal, não é nada mais do que um computador. Igual você tem no seu caso, você tem um computador, não tem? É a mesma coisa. O seu computador ele pode ser considerado um servidor. Só que um servidor, na prática mesmo, ele é mais potente. Então ele tem mais quantidade de processamento, velocidade e tudo mais. E ele foi feito para guardar e manipular muita informação ao mesmo tempo. E da mesma forma que essa informação chega num data center, essa informação vai chegar lá como? Vai chegar, vai ser uma informação que vai estar pedindo para ser retornado toda a informação visual da minha página, por exemplo. Então, o site do YouTube fica salvo no seu computador? Não. Ele fica salvo e ele está armazenado, todo o código daquela parte visual que tem, ele está armazenado num servidor que está em um data center. Então você
fez essa requisição pedindo essa parte visual, chegou no data center, o data center da mesma forma que ele foi, ele vai voltar. E aí ele volta trazendo toda essa informação. Mas como é que ele traz? Eu vou chegar lá, não se preocupem. Antes disso, eu queria explicar um pouquinho sobre o que é domínio. Quando vocês vão acessar uma plataforma, vocês utilizam um nome. Então, por exemplo, YouTube. Quer acessar, por exemplo, o Canva, que eu fiz esse slide, eu uso www.canva.com.br. Só que, o que significa esse domínio? O domínio, na verdade, ele é um endereço. Só que, não é um endereço em si, é uma máscara de um endereço. É, E aí, essa máscara de um endereço, como é que funciona, pessoal? Eu vou passar aqui. O Google, por exemplo, ele tem www.google.com.br. Ele utiliza um endereço na internet, que na verdade é esse endereço. Isso daqui é considerado IP, vocês já devem ter ouvido falar. Basicamente, todo sistema tem um endereço dentro da internet. Só que imagina que se, por exemplo, deixa eu até voltar aqui. Imagina se, por exemplo, pessoal, eu quisesse acessar o Google. Se eu vim aqui digitar isso, eu vou acessar o Google. Copiei e colei aqui, ó, esse endereço. Eu teria que digitar, imagina eu digitando todo esse endereço aqui. Imagina eu digitando todo esse endereço. E lembrando que para o Google é 172.217.217.14.238. Imagina eu ter que acessar as páginas que eu gosto de ver, sei lá, o Netflix, o Google, o YouTube, o Twitter, e decorar qual que é esse número. Foi aqui que eles criaram o domínio. O que é o domínio? É uma máscara de um endereço que você consegue. Deixa eu voltar aqui. Que você consegue, por exemplo, usar um nome da empresa, do site, da plataforma e acessar essa plataforma, entende? Só que, Guilherme, mas beleza, como é que ele então consegue entender? Se eu coloco lá, como é que ele chega naquele número, naquele endereço que você falou? Existe um servidor, um sistema na internet que chama DNS. O que é o DNS? É um sistema de nomes de domínio. Basicamente, quando você faz uma requisição, essa requisição ela não vai direto para o data center. Naquele meio do caminho aqui, que no meio do caminho, ele vai chegar num servidor que chama de DNS, que a gente chama de DNS. Basicamente, ele sabe qual que é o nome e ele sabe qual que é o endereço. Então você chega pedindo, ele falou assim, eu quero acessar essa página aqui, com o nome. Ele falou assim, beleza, na verdade você está querendo acessar esse endereço aqui, certo? Então, é legal vocês entenderem esse tipo de coisa. Como é que a internet funciona. Porque senão, pessoal, vocês vão, assim, vai misturar tudo na cabeça de vocês, vão ficar uma loucura. Mas basicamente é assim que funciona, pessoal. Vocês colocam um endereço, um endereço não, um domínio, tá? Uma URL que a gente chama. Uma URL é quando ela tem várias partes. A gente vai chegar lá. A gente vai falar isso no curso ainda sobre o que é uma URL. Mas isso daqui é um domínio, tá? E essa URL, isso daqui, ela é subdividida em três partes. O domínio, que é o nome, tá? Então esse domínio, esse YouTube é um domínio. É, o subdomínio, e aí esse subdomínio aqui é www. Por que, gente? Então, por que todo mundo usa www? www é web, não sei das quantas, que é uma convenção que o pessoal começou a utilizar. Mas eu preciso utilizar o www? Não. Por exemplo, o Google Meet, ele utiliza o Google como domínio principal e como subdomínio, ou seja, dentro da mesma plataforma eu tenho um subnome, ele coloca, por exemplo, Meet, que é dessa plataforma, certo? Então, tem o subdomínio e aqui eu tenho uma coisa que chama domínio de nível superior. O que é o domínio de nível superior? Existe um domínio principal, certo? E esse domínio principal ele é o domínio de nível superior. Que, por exemplo, quando eu chego lá no servidor,
ele vai olhar primeiro pelo domínio de nível superior, chama de top level. Então ele vai olhar todos os. Ele vai ver que tem um ponto .com, por exemplo. Ele vai olhar todos que tem. Ele vai falar assim, cara, quais são os domínios de nível superior? Você já deve ter visto, tem .com.br, tem só .com, tem .gov, tem ponto. Ah, tem ponto uma porrada de coisa. Mas basicamente, ele categoriza, fala assim, não, é ponto .com, então aqui estão todos os nomes. Aí depois ele vê se o nome do domínio tá lá dentro. E aí dentro do domínio, se tiver um subdomínio, ele vê se tá dentro dos. O seu subdomínio tá dentro daquele domínio, senão ele vai mandar uma mensagem de erro. Beleza? Beleza. E aí vocês já devem ter visto que toda vez que a gente vai acessar uma página, tem esse http dois ponto barra barra. Então, por exemplo, aqui no Canva, ele tem HTTPS, eu vou chegar lá, mas ele tem HTTPS dois ponto barra barra. O que significa isso? Para você trafegar dados na internet, precisa ter um protocolo. O que é um protocolo? Um protocolo é uma regra de como você deve trafegar aquela informação, uma estrutura. Então, esse HTTP, se a gente for ver a tradução do HTTP, ele é um Hypertext Transfer Protocol. Então, ele é o quê? Ele é um protocolo de transferência de hipertexto. O que é hipertexto, na verdade? Hypertext, ele é um hipertexto. Hipertexto, ele consegue trafegar qualquer informação que seja texto, imagem, vídeo, tudo isso, entende? Voltando aqui. Então, ele é um protocolo que a gente está utilizando. Então, quando eu coloco, por exemplo, http dois pontos barra barra www.google.com.br, eu estou falando assim, ó, gente, eu vou fazer uma requisição utilizando essa estrutura. Então, quando a gente clica lá e dá um enter, ele monta uma requisição para o data center, para o servidor do YouTube, com uma estrutura de, ó, eu quero isso e quero isso. Então, é um protocolo que é utilizado. Existem outros tipos de protocolos. Existe o FTP, existe o SMTP. O SMTP, por exemplo, é um protocolo só para trafegar e-mails. Ele é utilizado para isso. O FTP, por exemplo, é um protocolo que a gente utiliza para trafegar arquivos, por exemplo. E ele é bastante utilizado para bastante coisa. Ah, Guilherme, beleza, você falou do HTTP, mas o que é o HTTPS? O HTTPS, ele é Hypertext Protocol. Hypertext Protocol Security. Ou seja, aquele é um protocolo que ele utiliza de uma segurança. Então, ele criptografa toda a informação para que, durante o caminho, essa informação ela não seja roubada dentro da internet. Mais ou menos isso. Se ela for interceptada, por exemplo, a pessoa não vai saber o que é aquela requisição que você está pedindo. Ou aquele retorno de informação. Porque da mesma forma que a gente utiliza um protocolo para pedir alguma coisa a um servidor, aquele servidor ele envia algumas coisas para a gente de volta, aquilo que a gente pediu, utilizando o mesmo protocolo, na maioria das vezes, tá? Ai, beleza, Guilherme. Você falou da estrutura da internet e tudo mais, mas como é que eu consigo construir um site? Então, como é que eu consigo ser o cara que vai prover o site? Eu te mostrei o lado de quem consome, agora eu vou te mostrar o lado de quem produz e provê esse site. Essa parte visual, pessoal, de qualquer site, como é que a gente escreve um código que esse código ele se transforma em visual, tá? Como a gente viu no começo lá do curso sobre da parte binária, que a parte binária também consegue mostrar e representar cor e tudo mais. E aí foi desenvolvido uma linguagem, tá? Não é uma linguagem de programação. Coloque isso na cabeça de vocês. É uma linguagem que chama linguagem de marcação. O que é uma linguagem de marcação? É uma linguagem onde eu defino uma estrutura da parte da interface.
Então, por exemplo, eu quero que tenha aqui um texto. Então, beleza, aqui vai ser o espaço para colocar um texto. Eu quero colocar ali um quadrado. Então, ali eu coloco um quadrado. Eu quero colocar ali um botão. Vou colocar ali um botão. Eu quero colocar aqui um link. Ou seja, estou falando da estrutura. A gente chama essa linguagem de HTML. HTML, se a gente for traduzir, significa Hypertext Markup Language, ou seja, linguagem de marcação de hipertexto. Hipertexto eu já te falei o que é. Deixa eu colocar aqui hipertexto. Hipertexto. Hipertexto é o termo que remete a um texto ao qual se agrega outros conjuntos de informação, na forma de blocos de textos, palavras, imagens ou sons. Então, hipertexto é um texto que a gente consegue passar informações como textos, palavras, imagens e sons. Então, o HTML, ele basicamente uma linguagem de marcação que a gente vai utilizar. A gente aprendeu a linguagem de programação C agora, a gente acabou de sair dela, agora a gente vai aprender uma linguagem de marcação. Essa linguagem de marcação não é uma linguagem de programação, por quê? Ela é uma linguagem que ela só me fala sobre posicionamento e estrutura de interface. Basicamente isso. A gente vai aprender também, pessoal, a parte de CSS. Então, o HTML ele vai estruturar a página, mas ele não vai deixar a página bonita. Aqui a gente representou o HTML como uma estrutura óssea do nosso corpo. Realmente, ela é uma estrutura, mas a gente só fica bonito por conta da nossa parte externa. Então, a gente vai utilizar o CSS. A gente vai usar o CSS. Eu não lembro qual que é a tradução. Cascading Style Sheets. Basicamente, é uma cascata de estilização. Mas, basicamente, é uma outra linguagem de estilização também. Essa linguagem de estilização. Que ela estiliza e dá formura, assim, dá belezura pro HTML. Então, por exemplo, eu coloquei lá que ele vai ter um texto, quem vai definir o tamanho do texto, quem vai definir qual que vai ser a cor do texto, vai ser o CSS. Entende? E, por último, a gente tem o JavaScript. O que é o JavaScript? JavaScript, sim, é uma linguagem de programação. Ele é um músculo. Por exemplo, se eu tivesse um corpo humano sem ter os músculos, ele seria um corpo estático, paradinho. Com o JavaScript, a gente consegue colocar funcionalidades dentro dessa página que, a priori, fica parada, mas a gente consegue colocar interações dentro dela para ela fazer algumas coisas. Então, por exemplo, eu consigo usar o JavaScript, uma linguagem de programação, para receber os dois números que eu coloquei dentro de um input que foi definido lá na estrutura do HTML, somar esses dois números e falar para o HTML, alterar a estrutura do HTML para colocar na tela esse número somado. Então vocês vão ver isso. Nessa aula a gente não vai trabalhar o JavaScript, não vai trabalhar o CSS. A gente vai focar agora no HTML, porque já é muita coisa que vocês vão ter que aprender. Depois a gente vai passar para o JavaScript, depois a gente vai para o CSS. Depois de tudo, na verdade o CSS a gente vai colocando um pouco ali ao mesmo tempo, mas vocês vão ver que é algo bem grande e essa é a base da programação, da base do front-end, tá, pessoal? E aí, eu queria até mostrar uma coisa para vocês, que é de supra importância, que chama roadmap. O que é um roadmap, pessoal? Existe esse site aqui, ó, roadmap.sh, que ele define uma trilha de estudo para algumas áreas. E essa trilha eu acho incrível, incrível mesmo. E se a gente for ver nela, ele explica o que é HTTP, o que eu falei para vocês, como a internet funciona, o que é um domínio, o que é o DNS e tudo mais. E depois de você entender como é que a internet funciona, ele te explica a base da programação de um front-end web, tá?
ele aprende HTML, CSS e JavaScript. Pessoal, por que eu fico falando front-end e web? Porque existe uma diferença entre o front-end, que é o web, e um front-end que é mobile, por exemplo. Um front-end mobile, ele não faz sites para internet, ele constrói aplicativos para celulares. Totalmente diferente. Um, uma página, ela vai rodar dentro de um browser, certo? Então você só consegue acessar uma página através de um browser. Falei Chrome, Firefox, Edge, o que for. Um aplicativo não, ele consegue rodar por si só. Só que, logicamente, dentro de um celular, seja ele Android ou seja ele iOS, certo? E existem outros tipos de front-end também. Existe o front-end que desenvolve aplicativos para desktop. Então, por exemplo, essa plataforma aqui que eu estou utilizando por exemplo, tem o Spotify. Ela foi desenvolvida pelo front-end que faz aplicativos para desktop, para Windows, para Linux, para Mac aqui, entende? Então, pessoal, isso aqui é bem bacana, isso vai guiar bastante vocês depois, porque, por exemplo, aqui ele fala depois Pick Framework. Você vai escolher React, Angular. Eu não vou falar sobre isso agora, mas vocês conseguem andar sozinhos, entende? Vocês conseguem andar sozinhos. Depois que a gente terminar essa estruturação e eu passar a base para vocês, que vai ser HTML, CSS, JavaScript, vocês conseguem seguir essa trilha aqui, que eu acho muito bacana. E a todo tempo eu vou estar acompanhando vocês, então vocês podem me perguntar: Ah, Guilherme, a gente terminou o front lá, eu estou seguindo aquela trilha que você me falou, você acha que eu escolho aqui de framework React, Angular ou Vue? Eu falo assim: Ah, o fulano, eu acho que React é melhor para você começar, depois você aprende os outros. Ah, você vai usar qual framework de estilização? Ah, eu vou usar o Styled Components, CSS Models. Enfim, eu vou ajudar vocês, mas como isso aqui, gente, já é avançadaço. Se você tiver aqui, ó, você já está avançado. Já está bem avançado. Aqui ainda é um júnior. Um júnior ele tem que saber pelo menos um framework. Mas basicamente é isso, tá? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês agora na prática como é que funciona esse HTML que a gente vai começar. Mas antes eu queria falar para vocês que a gente está utilizando. Lembra que eu falei sobre o que é uma IDE? Aqui, ó. Uma IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado, ou seja, é meio que um editor de texto, só que é voltado para código e ele tem várias funcionalidades que vão te ajudar a ter uma performance melhor na parte de desenvolvimento. E eu vou utilizar aqui o VS Code, Visual Studio Code, que é uma IDE utilizada bastante. Ele já fala aqui que ele tem suporte para HTML e CSS. Para desenvolvimento web, tá? Back-end também. E eu vou utilizar ela, então quero que vocês baixem aí na casa de vocês. Vocês podem instalar aqui, eu já instalei a minha versão. Só vocês virem aqui, ele provavelmente já vai aparecer para você já baixar a versão que você quer, mas você pode colocar Mac, se for Linux, você pode instalar aqui também, mas ele geralmente já identifica qual que é a versão do seu sistema operacional, tá? E aí, pessoal, eu vou abrir aqui o meu Visual Studio. Ele basicamente, deixa eu fechar ele aqui, vou fechar essas duas abas, salvar aqui. Eu vou abrir ele aqui do zero para vocês, em uma nova janela. E ele basicamente vai aparecer essa tela aqui. E aí, vocês podem vir aqui, ó, em File. Eu vou abrir um projeto que já tem. Guilherme, desculpa te interromper aí, mas não sei se está aparecendo para todo mundo, não. A gente está na página ainda, tá? Ah, verdade. Pera aí. Pronto, vocês estão vendo a minha tela. Então? Sim. Eu abri aqui o Visual Studio e basicamente eu vou criar. Lembra que a gente lá no REPL a gente criava um novo arquivo e tudo mais? Basicamente eu vou fazer isso, tá, pessoal?
Eu vou criar um novo arquivo aqui. Ele fala para mim selecionar qual que é a linguagem, mas na verdade eu vou criar um novo arquivo. Deixa eu abrir uma pasta, porque eu quero salvar dentro de uma pasta específica que chama Studio. Ele já abre minha pasta, ele organiza aqui minha pasta de estudo. Eu até criei uma pasta aqui que vai chamar Frontend. E já criei inclusive um arquivo index.html. O que é index? Geralmente, pessoal, o browser, ele, para ele rodar, ele identifica um arquivo principal. Lembra que a gente utilizava o main no C para ele rodar? O browser ele identifica pelo nome do arquivo, que é o index. Então, vocês vão chamar o projeto de vocês, todo o arquivo que vocês colocaram vai ser index, tá? Você pode criar um outro nome. Depois eu vou mostrar para vocês como é que vocês criam outro nome e tudo mais, mas enfim. Basicamente, pessoal, como é que funciona o HTML? Ele funciona no formato de tags que a gente chama. Basicamente, o que a gente precisa fazer para criar uma página, a primeira coisa é a gente definir usar a primeira tag que chama HTML. Isso aqui é uma tag. Toda tag, pessoal, tem um nome e ela começa e termina. Não necessariamente ela vai começar e terminar. Às vezes ela só começa, tipo, ela só serve como uma tag simples, não tem começo e fim. É como se fosse aquelas chaves que a gente utilizava, certo? Aqui eu tô falando que, ó, eu tô escrevendo um arquivo HTML, tá? Tô escrevendo um arquivo HTML. No HTML, a gente se divide em duas partes. A parte da cabeça, que a gente chama de head. Vou escrever aqui head. E a parte do body, que é o corpo. Você já viu um e-mail? O e-mail não tem um cabeçalho e tem o corpo do e-mail? Geralmente, no cabeçalho, você define algumas informações ali, para quem que vai e tudo mais, o título. E no body, ele tem um corpo. Basicamente, o HTML, ele faz isso também. E aqui no head, a gente utiliza para definir algumas configurações do nosso arquivo HTML. A gente vai utilizar o meta char7 UTF-8. O que essa tag meta char7 faz? Ele fala para o HTML que a gente vai utilizar vários caracteres e a gente vai utilizar esse padrão aqui, UTF-8. O que é o UTF-8? O UTF-8 é um tipo de codificação binária de comprimento variável. Basicamente o que é, pessoal? E ele fala aqui, ó, pode representar qualquer caractere universal padrão do Unicode, sendo também compatível com o ASCII. Lembra que eu falei para vocês da tabela ASCII, que tem vários caracteres? Eu falei para vocês que aquela tabela evoluiu e virou uma tabela que chama Unicode, que tem vários. Basicamente, eu estou falando para o HTML, ó, eu quero usar esse padrão aqui para você codificar esse arquivo meu. Por quê? Por exemplo, se a gente fosse utilizar só o ASCII, no ASCII não tem alguns caracteres que a gente utiliza em português, por exemplo. Cedilha, alguns tipos de acentos. Então eu estou falando para ele, ó, utiliza essa codificação, tá? Eu já defini isso. E aqui eu posso definir um title. O que é um title? Um title, vocês já perceberam que toda página que você abre tem um títulozinho? O title ele serve para definir esse título aqui. Eu posso vir aqui e entre essas tags, ó, eu digitar, por exemplo, meu primeiro site. Então eu vou definir qual que vai ser o título do meu site, daquela página no caso, tá? Beleza. E agora dentro do body eu posso fazer várias coisas, pessoal. Eu posso usar várias tags, por exemplo. Eu vou explicar para vocês agora sobre as tags de título. Como é que eu coloco um título dentro da minha página. Os títulos eles são ordenados por ordem de prioridade. Então a gente tem o título 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6.
E esse título, ele é chamado de, em inglês, título em inglês, acho que é handling. Cadê tradutor? Título. Aqui, ó, heading. Em inglês é heading. Eu gosto, pessoal, de explicar para vocês por que é o nome das coisas. Que, por exemplo, aqui dentro do HTML, ele não chama heading, ele chama H. É a abreviação de heading. Então, por exemplo, existem vários tipos de título. Eu vou mostrar aqui para vocês. Mas, basicamente, existe o H1, H2, H3, H4, H5. E existe o P. O que é o P? O P, ele é o parágrafo. Então, se eu quero escrever textos grandes, que não é, por exemplo, um título, eu utilizo o H. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou fazer aqui o nosso sumário do nosso curso. E vocês vão entender um pouco mais. Eu vou criar aqui um H1 que vai chamar Mentoria Fluent Tech. Dentro dessa mentoria Fluent Tech, na verdade abaixo, eu vou criar um outro título que vai chamar sumário, por exemplo. Então, como é um título menor, entre aspas, com menos relevância, eu coloco aqui sumário, em H2. Dentro do sumário, aqui eu vou definir um H3 que vai ser as categorias desse nosso sumário do nosso curso. A primeira coisa que a gente aprendeu foi lógica de programação. Então, programação. Dentro de lógica de programação, a gente aprendeu, vou colocar aqui um H4. A gente aprendeu, por exemplo, a primeira coisa de tudo, como o computador funciona. Aqui, pessoal, vou colocar 1.0, para vocês entenderem. Aqui eu vou colocar 1.1, tá dentro de 1.0. Como o computador funciona. E aqui eu não vou usar o H5, poderia continuar usando, mas eu vou utilizar um P, que é um texto. Aí eu vou descrever um pouco. Nessa aula, você vai aprender como funciona um computador e como ele pensa. Basicamente isso. Eu poderia duplicar isso daqui para, por exemplo, eu poderia colocar aqui H4 1.2, por exemplo, linguagem C. Vou colocar um outro texto aqui, vou colocar o mesmo texto para a gente não perder muito tempo. Vou colocar mais um aqui, 3. Aí a gente vai colocar aqui vocês vão aprender scanf e printf. Mesmo texto. Beleza. E aí eu vou copiar esse H3 aqui para colocar o 2.0, que é a parte de front-end. E aí eu vou colocar um H4. Opa. Eu vou colocar aqui um H4, que vai ser 2.1, que vai ser como a internet, que é essa aula de hoje, e primeiros passos com HTML. Certo? Então, basicamente aqui eu fiz uma página, tá, pessoal? Desenvolvi uma página que tem toda essa estrutura de texto, tá? Tem toda essa estrutura de texto. Eu vou rodar ela aqui. Eu vou explicar para vocês como é que eu rodo. Mas basicamente
eu subi aqui. Nossa, tá cheio de coisa aqui. Basicamente eu subi. A gente já quero que vocês prestem atenção aqui no, no meu título. O meu título foi meu primeiro site, igual a gente colocou lá. E aqui a gente colocou Mentoria Fluent Tech, sendo meu H1. Você já viu que o tamanho dele mudou. Como sumário, eu coloquei lógica de programação. E aí, embaixo de lógica de programação, o sumário é H2, aqui é H3. E como sendo as aulas, eu coloquei em H4. E a descrição da área da aula eu coloquei em P, tá? Vocês vejam que já de cara, o browser, na verdade, ele já estiliza pra gente. Coloca com letra maior, já coloca com uma cor diferente e tudo mais. E basicamente, pessoal, o HTML é isso. A gente vai definir depois. A gente pode definir aqui. Deixa eu escrever aqui só para mostrar para vocês, dar uma palhinha. A gente pode definir aqui, por exemplo, imagens com. Vou pegar aqui um link. Uma imagem, por exemplo, ela não abre e fecha. Ela já abre e já tem uma barra no final que fecha. Eu vou pegar aqui uma imagem. Uma Flamengo. O Flamengo tá jogando hoje. Deixa eu ver homenagear o Flamengo. Vou pegar uma logo do Flamengo aqui. E vou copiar essa. Oh meu Deus. Eu vou aqui abrir. Copiar. Link address. Vou copiar o link aqui. Vou colocar aqui dentro de source. E vamos ver se a gente vier aqui. Ele não pegou essa imagem. Vamos ver por que ele não pegou. Esse foi o link que eu copiei que tá errado. Aqui. É essa aqui, na verdade. Copiei o link errado. E aqui tá a minha imagem. Então, assim, a gente pode colocar imagem, a gente pode colocar botão, a gente pode colocar texto, a gente pode colocar som, a gente pode colocar vídeo, a gente pode colocar input, a gente pode colocar link, a gente pode colocar existem várias tags, tá, pessoal? E aí, eu já quero que vocês tenham em mente uma outra coisa. Existe um manual de front-end que é, que é organizado pelo Firefox, que chama Dev. Deixa eu ver aqui. Não é Dev é. Oh meu Deus. Vou colocar aqui, ó. HTML. Pelo Mozilla, que é dona do Firefox. Chama MDN Web Docs. Basicamente, pessoal, aqui tem toda a documentação do HTML. Toda. De todas as tags possíveis. Inclusive, eu acho que eles têm um tutorial para iniciantes. Ele explica sobre tudo, todas as tags que existem. Então, ó, head, title, body, header, footer, artigo, seção, parágrafo, divisão, span, imagem, aside, áudio, canvas, nave, output, progress, vídeo, UL, OL, LI. Então, basicamente tudo, tá, pessoal? Tudo. Então, se vocês quiserem, mano, eu vou tacar o pau nesse front-end aqui, vou estudar sozinho, não vou esperar ninguém, não. Isso aqui é um ótimo lugar. E outro lugar também é o W3 Schools, que é Quem criou o HTML foi a W3. Aí teve uma empresa que criou o W3 Schools. A W3 Schools, aí ó, ele tem umas ferramentas para você ensinar sobre todos. Tá vendo isso aqui tudo? Tudo sobre tudo sobre elementos básicos, por exemplo, do HTML. Ele vai te falar do P, do H1, do BR, sobre tudo e te explica. Só que é em inglês. Então, se você não sabe inglês, não vai ser muito bom não. Mas basicamente aqui também é uma super fonte de dados de informação para vocês aprenderem HTML, tá? No caso, CSS também, JavaScript, aqui é um lugar para aprender bastante coisas
Mas eles são muito fortes em HTML, CSS e JavaScript, tá? O que eu ia falar mais? Gente, eu ia falar alguma coisa. Tá, eu não lembrei o que eu ia falar aqui pra vocês. Mas, eu ia falar sobre como é que faz pra vocês acessarem. É, Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Se você abrir, por exemplo, você gerou um arquivo lá no Visual Studio, né? Eu utilizo de um plugin do Visual Studio que chama Live Share. Live Share? Não, Live Server. O que é o Live Server? Vocês vão, depois vocês precisam baixar esse aqui que é uma maravilha. Basicamente, pessoal, ele consegue pegar esse arquivo seu e disponibilizar dentro ele já só abre esse arquivo dentro do browser e eu, por exemplo, aqui, eu não preciso ficar atualizando o browser, ficar dando reload para ele recarregar, que eu desabilitei no caso, mas eu vou habilitar de novo. Eu não preciso ficar recarregando. Toda vez que eu fazer uma alteração, eu ir lá e apertar no browser para recarregar. É, eu uso ele para isso. Eu vou te mostrar a diferença aqui. Por exemplo, se eu quero rodar esse arquivo index aqui, ó, abrir ele. Cadê? Eu acho que aqui não tem como abrir. Open with. Se eu quero abrir esse arquivo HTML lá no meu browser, eu vim aqui em Open with. Acho que aqui, não sei se eu consigo digitar Chrome. Acho que não vai abrir aqui o Chrome, eu acho que tem que baixar alguma extensão. Ele tinha que ter alguma coisa para eu abrir com. Tá, enfim, vocês podem vir direto no arquivo. Eu vou vir aqui no meu gerenciador de arquivo e vou vir em estudo. Onde que tá estudo? Isso. Ele vai demorar 50 anos. Debaixo de aplicação lá, Guilherme. Volta lá. Estudo, front-end, HTML. Eu clico com os dois botões e abro com posso usar qualquer tipo de browser. Pode ser o Chrome, eu posso abrir com o Safari, por exemplo, que dá na mesma. Que ele abriu aqui. Basicamente, o local que ele abriu aqui, ele foi nos meus files, ou seja, ele abriu dos meus arquivos aqui internos. E aí vocês conseguem ver. Mas se eu vir aqui e fizer uma alteração, por exemplo, eu quero tirar essa logo aqui, vou comentar. Comentei essa logo. O que é o comentar, pessoal? Eu deixar ela comentada, a gente deixa com que seja desconsiderado. Então, se eu quero escrever, por exemplo, alguma coisa aqui dentro do HTML que eu não quero que apareça, seja uma descrição, alguma coisa, fala assim, ó, você pode escrever qualquer coisa aqui, você vai ver que não vai aparecer lá. Se eu... Tá no meu Safari, né? Se eu... aqui, você viu que não mudou. Eu teria que vir aqui... Oh, Jesus. Eu teria que vir aqui e apertar no reload. Aí no reload ele tirou e você viu que ele não adicionou aqueles códigos a mais aqui. E aí eu utilizo esse plugin aqui, chama Live Server, vocês baixam ele. Aqui embaixo, ó, ele aperta um Go Live. Esse Go Live, você clica no seu arquivo e aperta em Go Live aqui, ó. Go Live. Ele automaticamente abre o browser, carrega o meu arquivo e ele fica olhando para esse arquivo que eu tenho aqui, ó, para ver se tem alguma alteração. Então eu vou descomentar aqui, por exemplo, e vou salvar, que é Ctrl S aqui dentro do meu Visual Studio, tá? Lembra disso, tem que apertar Ctrl S para salvar. Se eu não salvo, por exemplo, se eu voltar aqui, ele fica com uma bolinha. E aí essa alteração não é feita, tá? Você viu que ele já... Opa, eu não descomentei. Vou descomentar e vou salvar. Eu não dei um reload lá, mas olha que ele já veio aqui pra mim e já atualizou sozinho. Eu gosto de utilizar essa ferramenta porque ajuda muito. Ainda mais quem gosta de desenvolver em mais de uma tela. Aqui, por exemplo, eu poderia fazer isso aqui, ó. Pegar minha tela, diminuir o código aqui e ficar, sei lá, eu quiser colocar uma imagem do Flamengo aqui em cima, é só colocar e salvar colocar e salvar que ele já colocou aqui em cima, tá vendo?
Uma logo do Flamengo em cima e uma logo do Flamengo embaixo. Então eu gosto desse plugin. O que é um plugin? É um conector que você coloca no seu IDE, que ele te dá uma ferramenta a mais que a IDE não tem. Eu gosto de utilizar ele por conta disso, tá, pessoal? E basicamente é isso. A aula de hoje nossa foi essa. A gente vai ver nas próximas aulas algumas coisas como link, como trabalhar essa imagem aqui, como colocar, por exemplo, botão e dentre outros. Como colocar uma nave, um item de navegação. Depois a gente vai ver como colocar o CSS dentro do nosso HTML para ele estilizar, porque, por exemplo, aqui tá feio, isso aqui tá feio, isso aqui não tá legal, eu poderia estruturar isso aqui melhor. E aí, pessoal, a tarefa de vocês para essa semana eu quero que vocês façam, tá? Um portfólio de vocês, um currículo de vocês, utilizando só essa estrutura de H1, H2, H3, H4, H5 e P. Ou seja, vocês vão ter vocês vão ter uma página que vai ser o currículo de vocês. Para vocês chegarem na empresa e falar assim, ó, como eu sou programador, eu desenvolvi um site próprio meu que tem o meu currículo. Não preciso te entregar PDF, é só você acessar nesse link aqui. É bem diferente de você chegar com PDF, você é um programador. É basicamente você ser um designer digital e chegar com um currículo impresso, sem beleza nenhuma, só com escrito preto e branco e entregar na mão de uma pessoa. Falou assim, mano, você é um designer e não faz uma coisa. Isso é um designer, por exemplo, um web designer e não faz algo que seja digital. É, é meio contraditório. Então vocês vão aprender a fazer isso, um portfólio de vocês, que a gente vai estilizar, vai ficar bonitão. E vocês vão sair com o portfólio pronto. Não desse começo, mas a gente vai fazer várias coisas, mas vocês vão ir evoluindo esse portfólio de vocês como um projeto de vocês, tá? Então vai colocar foto de vocês, vai ser um negócio top. E depois eu vou ensinar vocês a como colocar isso em um data center, onde eu consigo acessar de qualquer lugar. Porque, por exemplo, esse site que eu fiz aqui, ele tá no meu computador. Eu não consigo que você acesse aí da sua casa, porque é um arquivo que tá dentro do meu computador. E aí eu vou ensinar vocês a pegar esse arquivo, colocar num data center, é, pegar um domínio, apontar para esse arquivo, para que você coloque lá, por exemplo, seu nome e aponte diretamente para esse domínio, para esse data center que está seu arquivo, e aí ele vai carregar seu portfólio todo. Alguma dúvida? Ô, Guilherme, tem como você, rapidinho, só tem como você ensinar de novo como é que faz para criar o arquivo do Visual Studio? Claro. Porque, tipo assim, eu criei o arquivo, só que na hora que eu fui digitar as coisas, tipo, as duas setinhas para pôr HTML e tal, e não completava igual o seu, tipo, parecia um bloco de nota, tá ligado? Você colocou o ponto HTML? Oi? Você colocou o ponto HTML? Pois, Pois? peraí, calma, ó, Não, Então, é a mesma coisa, tipo, tá como se fosse um bloco de nota, eu posso digitar qualquer coisa e não muda, entendeu? Ele não dá um autocomplete pra você aqui? Não dá o autocomplete, nem, tipo, fica azul, como se fosse lá no reply lá. Então você não colocou como ponto HTML. A primeira coisa de tudo, pessoal, vocês vão criar uma pasta no computador de vocês que vai chamar isso tudo, front-end, o que for, vocês vão abrir essa pasta. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, já tinha criado, mas eu vou colocar aqui um novo folder que vai chamar mft front-end. Criei essa pasta. Eu vou vir aqui e vou abrir, no caso de vocês, se tiver em português. E aí você vai escolher, no caso é meu que eu vou escolher para ele abrir essa pasta aqui. Dentro dessa pasta vocês vão ver que não vai ter nada. Tá só aqui, ó, mft front-end, não tem nada aqui. Eu posso ou vir aqui dentro e clicar com o botão direito, ou eu vim aqui e criar um novo arquivo. Então eu vou criar aqui um que vai chamar index. Na verdade eu vou criar outra pasta, outro folder, que vai chamar aula 1.
Dentro de aula 1, eu vou criar um arquivo que vai chamar index.html. Tem que ser esse nome, tá? Esse nome certinho. Aqui tem que funcionar esse autocomplete aqui. Se não funcionar, tem alguma coisa de errado. Tenta fazer isso daí, João. Você baixou o Visual Studio Code? Que o Visual Studio Code é esse azulzinho. Não é o Visual Studio, é o Visual Studio Code. Visual Studio Code, né? Uhum. O meu tá. É o Visual Studio Code, isso. Uma coisa que eu esqueci de falar, vocês podem colocar a linguagem que vocês estão fazendo essa página. Então, que eu vou colocar, por exemplo, o PTBR. Porque o Google, por exemplo, pessoal, ele olha essa estrutura aqui para fazer as traduções e tudo mais. Então, a gente tem que estruturar bem o nosso código. Depois eu vou falar sobre SEO. SEO, que o pessoal geralmente chama. Que é como o Google utiliza para buscar e achar seu site. Entende? Vocês entenderam? Ô, Guilherme, eu tenho uma dúvida. Manda bala. É o Luiz aqui. Na parte do index ali que você cria, na hora que você cria o arquivo, eu posso pôr qualquer nome ou tem que ser index? Cara, vocês vão ver que, assim, vocês podem escrever qualquer nome, mas depois vocês vão ver que vocês vão ter que usar, vocês vão ter que ter um index. Tipo, você pode ter várias páginas. Geralmente uma página é um HTML. E eu vou mostrar pra vocês como é que você faz pra sair de uma página e pra outra e tudo mais. Mas a página principal do seu site, ela tem que chamar index. Mas se você vir aqui, ó, e alterar esse nome, agora, aula 1, ele vai funcionar do mesmo jeito. Vou colocar aqui um H1, Hello World. Por quê? Por que vai funcionar, Guilherme? Porque é simplesmente um arquivo HTML. Só que, quando você for servir para um data center e tudo mais, onde vai rodar um browser, a gente utiliza o nome index pro primário. Tipo, pro arquivo principal. Vocês vão ver que vocês vão ter vários arquivos que vão se comunicar entre eles. Entende? Se eu vir aqui e dar um... Deixa eu colocar aqui direito. Um live share. Seria a mesma coisa de quando você cria as funções no C++, no C++ e tipo divide ela no header file e faz eles se comunicar entre si. É basicamente isso, mano. Basicamente isso. Só que agora vocês vão ter vários arquivos. Então, se eu vou criar uma página aqui, que aqui vai ter um botão que vai mandar um link que vai mandar para uma outra página, saca? Então vocês vão aprender um pouco disso. Mais alguma coisa? Não, tá de boa. Deu certo aqui, o que tinha dado aqui. Deu certo. Deu bom? A IDE, Forzar, não importa muito não, mas o VS Code tem muitas coisas de ajuda, mas muito tipo live service. Exatamente, Marcelo. Sei que Sublime também tem, mas não desse que você disse. Mano, eu acho o Sublime legal, mas o Sublime ele é muito editorzão de texto, saca? Agora o VS Code é bom. Agora outro que, assim, melhor do que todos é o do IntelliJ, que é o WebStorm. Guilherme. Ele é muito bom, essa ideia aqui. Muito boa mesmo. Diga, Marcelo. Quando você terminar aí, me ajuda de novo a criar a minha primeira pasta lá, fazendo favor. Sua primeira pasta? Eu já fui lá, né? Eu baixei o programa. Legal. Já criei a minha pasta lá na minha área de trabalho, que vai ser minha pasta das minhas tarefas. Agora eu tenho que criar a pasta index, é isso? Não, aí o que você vai fazer? Você já abriu a sua pasta dentro do VS Code? Ela saiu toda pretinha. Toda sem nada, né? Isso. Aí eu criei uma outra pasta. Eu criei uma pasta a mais. Você não poderia... Aonde que eu criei essa pasta aí? Lá dentro da minha pasta das tarefas? Por exemplo, você sempre vai criar... Você vai estar aqui dentro. Aqui tem esse botãozinho pra você criar um novo... Ou você vem de fora... Folder. Ou você vem de fora e coloca new folder, entende? Vou
posso criar dentro da pasta mesmo, na área de trabalho, ou tem que criar aqui na IDE? Assim, no dia a dia você vai ver que você vai criar na IDE, porque você não vai ficar saindo pra área de trabalho pra criar lá. Ah, mas eu só quero saber assim, se dos dois jeitos funciona. Mas Mesma agora, coisa, faz aqui ele basicamente ele é igual eu falei, ele te facilita no dia a dia. Você poderia muito bem criar um bloco de notas lá que chama index.html e usar o bloco de notas. Vai funcionar igualzinho. Inclusive eu sugiro que vocês testem isso. Cria um bloco de nota que em vez de ser .txt coloca .html e tenta abrir isso usando o Chrome. Vai abrir com o Chrome. Vocês vão ver que funciona a mesma coisa. A ideia, pessoal, ela não é a programação em si, tá? Ela é uma ferramenta que ajuda o desenvolvedor na hora de escrever código. Só isso, te facilita. Eu, por exemplo, quando eu mexia com C, eu usava bloco de notas para programar em C. A gente já utilizou uma IDE que foi o REPL, por exemplo, que é uma IDE online, saca? Você entendeu, Marcelo? Entendi. Eu já coloquei a pasta aqui, né? Agora tá aula 1, igual a sua aí. Aí apareceu aqui ó, deixa eu na mudar tela aqui. da direita, show all commanders, né? Todos os commanders. Go to file, find. É isso? Na onde? Quando eu abro a aula 1 aqui, minha outra pasta, aparecem os comandos aqui dentro do lado direito aqui. Deixa eu voltar aí onde você tá, pra ver se você tá fazendo igual. Do lado direito? Onde você tá colocando seu código aí, lá apareceu uns comandos para mim. Ah, tá. Vai aparecer alguns comandos porque não tem nada. Certo. Então, vai aparecer isso aqui, né? Isso, na minha tá assim. Isso aqui é porque você não tá com nenhum arquivo aberto. Então aí, por exemplo, Certo. cria uma pasta. Você criou uma pasta dentro daquela outra pasta que chama Criei, aula 1? a minha chama aula 1, igual a sua aí. Agora você vai clicar dentro, ó, você vai deixar pressionado dentro de aula 1 e vai clicar com o botão direito. Aí novo arquivo, new file. New file. Aí você vai escrever index.html, que é o tipo de do arquivo. Entendeu? Aí, se você criou, ele provavelmente abre. Aí ele vai aparecer tudo vazio pra você aqui. E aí você começa Como que tem que chamar? Index.html. HTML. Extensão HTML. Isso. Pronto. Ah, apareceu lá agora. Lá em cima já apareceu a parte dos Entendeu? códigos. Aqui em cima, pessoal, ele vai te mostrar todos os arquivos que estão abertos. Isso. Você pode fechar, pode abrir de novo o arquivo aqui. O meu tava assim também. Eu fechei alguns lá e ficou só essa. Exato. Aí você pode escrever o código aqui. Escreveu aqui, certo. Você pode usar aquele live server que eu falei, que você tem que vir aqui em plugins. Aí eu tenho que baixar ele. Como é que eu vou colocar ele dentro do meu programa? Ele já vai automaticamente? Dentro do IDE? O quê? O live O server? live server. Não, ele é um plugin dessa IDE. Você vai clicar É igual um software. A hora que você baixa ele, é como se você instalasse. Exato. Ele já vai automaticamente. Você vai... Então, aí o live server ele é um plugin que você adiciona na sua IDE. Você vai vir aqui em extensões e vai digitar aqui dentro. Eu vou achar ele aí. Entendi. Live vou achar ele e vai instalar. Server. É esse daqui. Já baixa esse. Vai instalar ele. Depois que instalar, ele vai pedir para você fechar e abrir de novo. Aí você abre e fecha o negócio de novo. Live Server VS Code. É esse daqui, ó. Tem que ser esse igualzinho, com essa imagenzinha aqui. Live Server. Só tem um. Esse primeiro que aparece. Se eu escrever live server, é o primeiro que aparece. Você vai clicar em install. Aqui. Você vai instalar, ele provavelmente vai mandar você fechar o código. Pode ser que na hora de você abrir a ideia de novo, ele perca aqui, não é que perca, ele vai falar assim pra você. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês abrindo um do zero. Quando eu abro aqui o meu, ó, New Window, ele aparece o quê? Ele aparece Visual Studio, não sei das quantas. Aí ele vai pedir pra você abrir e ele mostra os seus recentes. Então aqui eu vou abrir o meu recente, que é aquela pasta minha que eu criei. Se
Ele já pediu para instalar dentro do Visual da IDE. Exatamente, ele instala aí dentro. Ele é um software que vem, ele pluga na IDE, entende? Você baixa dentro da IDE. Uhum. Eu não tive nem que procurar ele lá dentro. Então tá, vamos instalar ele aqui. E aí vocês vão, depois na hora de rodar, vocês vão só clicar no arquivo e vai apertar aqui em Go Live, que vai aparecer para vocês. Que ele automaticamente vai ficar mostrando aqui a página de vocês. Por exemplo, eu coloquei aqui um Hello World. Se eu vim em alterar Hello World, vou colocar uma exclamação no final. E aí, aqui foi com a bolinha branca. Eu preciso salvar. Dou um Ctrl S. Ele salva esse arquivo. Ele já veio aqui e alterou. Tá? Então lembrem-se disso. Ô, Guilherme, só te perguntar, porque onde fica o Go Live? Você falou? Aqui embaixo, bem embaixozinho, aparece Go Live. Se você estiver rodando, vai aparecer assim, ó, port 5500. Você pode fechar, se quiser abrir de novo, você aperta assim, ó, Go Live, tá vendo? Aqui embaixo. Ou acho que você pode clicar com o botão direito e em Go Live aqui. Não vai em Go Live, não. Você tem que abrir o Go Live aqui mesmo. É porque o meu não tá aparecendo o Go Live, no caso. Aqui, abre e fecha o browser. O browser não, a IDE. Você abriu e fechou? Eu preciso, como é que fala? Colocar algum crack, alguma coisa aqui ou não? Já é tudo grátis, tem que pagar alguma coisa? Não tem? Não, tudo de graça, full de graça. Massa. Fechou? Alguma dúvida a mais, pessoal? Acho que não. Bom, eu já instalei ele aqui, beleza. Agora eu tô com a minha aula 1 aberta aqui, né? Meu index. E onde é que eu vou achar o live server? Aqui embaixo está escrito Go Live. Você clica em Go Live. Deixa eu achar aqui. Go live. Você viu embaixo? Eu vou procurar aqui. Se não tiver, você abre e fecha o IDE. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Ou você pode ir direto lá no seu arquivo, lá na sua pasta, igual eu falei. E Vou lá encerrar aqui e abrir de novo. e abrir com o Chrome. Ou qualquer browser que você estiver utilizando. Deu certo, seu, João? Eu saí, entrei de novo, ele não tá. Porém, ele tá aqui do lado aqui, onde você colocou para procurar as extensões. Mas ele não apareceu. Aí eu tô tentando fazer isso aí que você falou. Será que tem que começar a escrever o programa, escrever o código para ele aparecer ou não? Não. E o seu deu certo, João? Aí ele tá aqui. Não apareceu, não. Aí eu tô tentando fazer o que você falou, abrir direto lá na pasta. Peraí. Ah, não, mas tem que live share. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Live server. Ele tem que aparecer. Qualquer coisa você reinicia. Ele fala aqui, ó, Open with Live Server. Então se eu clicar aqui com o botão direito, Open with Live Server. Aqui, ó, primeira coisa que aparece pra mim. Vê se vocês apertando o botão direito, ele aparece aqui, ó, Open with Live Server. Se não tiver O meu eu consegui abrir pela pasta lá. Deu certo pela pasta. Só não apareceu o Go Live no aplicativo, mas deu certo. O pela pasta sempre vai funcionar. O legal de usar o Live é aquele rolê que eu falei de que ele atualiza sozinho. Ô, João, tenta fazer esse negócio que eu falei. Clica com o botão direito em cima do arquivo e vai em Go Live. Open with Live Server. O meu também não aparece o Live Server. Normal isso aí. Vocês provavelmente vai ter que reiniciar o computador e ligar de novo que depois vai aparecer. Tá?
Isso daí é normal, a ideia é... Ela tem que inicializar de novo. Não, mas tá suave, deu pra abrir pela pasta lá. Tá, Deu a mesma coisa. fechou. Apareceu lá, direitinho aí. Fechou. Pessoal, mais alguma dúvida? Não. Agora é tentar, né? Trabalhar. Eu te mandei a foto aí do jeito que tá o meu aqui, Guilherme. Depois você dá uma olhada, só me fala se tá ok ou não, se tá certo. Tá bom. Aí eu vou tentar reiniciar tudo aqui e ver se funcionou. Assim que acabar a aula, lógico. Fechou. Beleza, então, pessoal. Bora tirar uma foto? Deixa eu pegar meu celular lá. É... Uai, pessoal, abre a câmera aí, Jesus. Ô, Guilherme, te perguntar um negócio. Manda. Tipo, pode ser no final da aula, na real. Depois eu te pergunto. Beleza. Cadê o resto do povo que não vai abrir a câmera? Gabriel aí, o mito do print. Eu aprendi a dar print aqui também no Mac, mano. Deu bom. Mas bora lá, vai. Top. Boa. Depois vocês mandam lá. Manda, ô Luiz. Pô, mano, eu tava querendo, tipo, focar um pouquinho na programação pra competição, sabe? E eu tava querendo desenvolver um pouco a parte do algoritmo. Você tem alguma dica, mano? Você que já, tipo, Tem. participou. Por exemplo, principalmente Deixa- na hora de trocar a ordem das coisas e tal. Pode falar aí, tô ouvindo. Tipo assim, por exemplo, eles querem que coloquem os números em ordem. Eu sei, tipo, fazer, usando lógica, porém, sempre, tipo, dá run... Não, como é que é? Dá aquele tempo, o tempo excede, tá ligado? Runtime limit exceed. É, assim. time limit que chama. Exatamente, time limit exceed. Tipo, toda vez tá dando isso, porque meus, tipo assim, na Isso aí é prática, algoritmo. tipo assim, quando eu faço... quando Qual eu que é o faço problema? Pô, mano, depois eu vou te encaminhar, eu não lembro agora de cabeça Manda. o que eu tava fazendo. Mas Manda. é uma coisa bem básica, sabe? Que tipo assim, só que quando põe, por exemplo, um número de casos muito grande, dá, com certeza, Time eu já limit. sabia que ia É, responder. mano. Eu vou te falar aqui, ó. Melhor coisa pra você aprender é esse livro aqui, ó. De umas 500 páginas. Chama... Oh, eu tenho esse livro, pô, a versão 4, mano. Lançou a versão 4? Acho que sim, quer ver? Deixa eu abrir aqui, eu tenho ele em PDF. Calma Pois aí. é. Competitivo Programming. Ah, não, acho que é a terceira mesmo, é igualzinho a sua. É? É a terceira mesmo. Pois é. Se você quiser esse livro aqui, eu posso te dar. Se você quiser vir buscar aqui em casa. Pô, mano, Esse livro aqui eu tem agradeço história, demais, filho. mano. Esse livro aqui tem história. Imagina. Basicamente, mano, faz esse livro. Começa a fazer problema Uhum. do UVA e Uhum. do Code Forces. Tá, vou até anotar aqui, mano. Ah, No finalzinho da ó, aqui. você vai ter que aprender primeira coisa. Primeira coisa não. Você vai ter que aprender grafo. Isso aí é complicado. Grafo. Ser muito bom com string. Você precisa ser muito bom também de programação dinâmica. Que na maioria das vezes te dá esses tipos de problemas de time limit é porque você não usa programação dinâmica. DP. Em grafo, você vai ter que aprender aquele rolê que eu já te falei de DFS, BFS. Você vai ter que aprender... Putz, mano, eu tinha um negócio certinho, assim, de o que era bom estudar. Só que eu não tenho mais, velho. Nem sei cadê, pela verdade. Segment tree.
É legal Tipo assim. assim, eu tô focando agora no URI nos exercícios de string, né? Tô conseguindo me Árvore. virar até bem, tá dando até certo. Ó, árvore binária e uma coisa que você precisa saber de cor. Todos os sorts. Então Isso aí tá me complicando demais, mano. merge sort, tem o quickly sort. Ah, nem sei. Quickly sort. Tem o. Ah, mano, tem várias formas de ordenar. Mas você precisa saber Uhum. todas, mano. Você precisa saber todas. Tem o binário também, né? Tem o binary sort. Você precisa aprender. Ah, mano. Você já tem muita coisa pra estudar. Depois de terminar isso aí, você me chama. Fechou. Isso aí vai ser coisa pra caramba. Isso aqui pra quem quer ir pra área de programa de competição, velho, é top, viu? Tô terminando de anotar aqui.